Bom, então vamos aqui fazer o experimento para nossa avaliação. E só antes de avisar, eu tô um pouquinho correndo aqui, então se eu acabar postando esse vídeo sem edição e ele ficar muito longo, já fica aqui as desculpas. Mas, bom, vamos começar aqui. Aqui nós temos um multímetro, que no momento vai estar aqui mais de enfeite, mas mas também vai servir para identificar o momento em que estiver passando corrente através do nosso circuito. E o nosso circuito ele vai estar sendo composto por esta fonte de tensão, que são duas pilhas de 1.2 volts em série, então assim, ao total 2.4 volts, conectadas aqui com o multímetro para medir a corrente. E no final aqui nós temos este parafuso, esse parafuso com enrolamento. Deixa eu aproximar aqui para ficar melhor no foco. Deixa eu tentar mudar aqui um pouquinho o foco. Aí. Esse parafuso aqui com enrolamento de fio de cobre, ele, bom, é um eletroímã, só para deixar aqui claro, assim, a gente vai ver que quando a gente estabelece uma corrente através desse circuito, ou seja, através desse equipamento aqui, ele vai produzir um campo magnético, e é exatamente essa a intenção, que ele produza esse campo magnético. Então, só para deixar claro alguns termos que a gente pode acabar usando. Bom, essa peça como um todo é o que eu vou chamar de eletroímã. Ele aqui é composto por um parafuso de aço e o enrolamento de fio, que eu vou estar chamando de solenoide. E esse é o termo que a gente normalmente usa para esse tipo de enrolamento de fio. Normalmente mais compridinho do que grosso. Mas, enfim, o nome desse enrolamento, somente do enrolamento, tirando o parafuso, é solenoide. Ok, então deixa eu voltar aqui o foco. Tá, acho que tá bom. Então eu vou ligar aqui a fonte de tensão. Na verdade, antes vamos mostrar aqui, né? Isso aqui é para ser um eletroímã, ou seja, é para ser um ímã. Só que no momento ele não está atraindo nenhum desses clips que estão dentro dessa bacia. Ou seja, não está produzindo um campo magnético. Quando eu ligo aqui a fonte de tensão e ele começa a atrair os clips, os prendedores de papel. Quando eu desligo, os clips caem, o eletroímã para de produzir um campo magnético. Bom, então só para fazer algumas demonstrações extras aqui, por exemplo, se eu deixar o eletroímã aqui deitado e colocar aqui o campo magnético, eu liguei a fonte de tensão, ele vai atrair os clips desta forma. Desliguei aqui, pô, caiu. Estou fazendo aqui mais uma vez. Eu devia ter comprado mais clips para fazer isso, ficou meio pouco, mas enfim, estou fazendo aqui de novo. Liguei, atraiu, soltei. Vou tentar fazer o seguinte: deixar aqui paradinho, liguei a fonte de tensão, coloquei aqui vários. Ok. Vamos achar nossa sacudida aqui. Ainda ficam alguns clips. E bom, fica um formato bonitinho, né? Vocês vão ter que analisar essa disposição, digamos, para poder resolver as primeiras questões da prova. Bem, acho que para a primeira parte da avaliação seria isso. Agora tentem resolver as questões e fica com a segunda parte daqui a pouco.